Oi, mais uma vez. Muito bem, então a questão é colocar de algum modo o homeschooling nesse quadro, vamos dizer assim, esse quadro educativo clássico, por assim dizer, que de algum modo se encaixa na perspectiva vitorina, como eu vi que foi ecoando aqui ao longo das palestras, né? O nome desse sujeito reaparece de novo, à toa não deve ser. Então, como que o homeschooling entra na perspectiva vitorina e, portanto, na perspectiva clássica? Eu acredito que a primeira questão que se coloca sobre o homeschooling é o modo ideal de se educar uma criança, e não acredito que seja, certo? Embora eu defenda nas atuais circunstâncias, eu não acredito que ele seja, do ponto de vista, digamos, subspecie eternitatis, né? Eu não acredito que seja o melhor modo de educar uma criança, absolutamente, né? Mas por uma questão circunstancial, né, eu acredito que seja agora, porque nós estamos vivendo num período que é muito confuso, e que foi dominado por instituições, foi dominado por organizações. Essas organizações, elas estão francamente decadentes, elas estão completamente confusas. Todos os valores originários dessas organizações desapareceram, elas não sabem mais por que elas existem. Eu já cheguei a comentar, por exemplo, no próprio texto num texto introdutório ao livro das Metamorfoses, sobre o mundo acadêmico e o modo como os estudos clássicos não sabem mais para que servem, né? Os estudiosos dos estudos clássicos começaram a escrever para si mesmos, vamos dizer assim, então eles não percebem mais para que eles existem, né? Os estudos clássicos servem para fazer estudos clássicos. Então, quer dizer, a coisa virou uma autofagia completamente insana, e isso acontece em diversas instituições, e do ponto de vista educacional isso é perigosíssimo, né? Porque isso significa que, em vez de educar as crianças, a gente está colocando as crianças num círculo vicioso, numa espécie de serpente que come a própria cauda, né? Elas entram num sistema burocrático em que elas perdem de vista. Naturalmente, uma criança não sabe por que ela está sendo educada, não é isso? Tem um ensaio da Hannah Arendt sobre a educação americana que ela fala: veja, nós estamos abdicando da responsabilidade fundamental do adulto, que é dizer para a criança por que ela está no mundo. Nós pegamos a criança e falamos: é o seguinte, você vai conviver com outras crianças, e de algum jeito você vai descobrir por que você está no mundo, né? Mas veja, as crianças nascem com um pai, uma mãe e vários outros adultos ao redor da sociedade por algum motivo, né? A natureza não fez as coisas assim à toa, né? Existe um motivo para esta ordem, e o motivo é que os adultos são os guardiões das crianças. As crianças chegam a um mundo que elas não conhecem, e os adultos têm a responsabilidade de apresentar este mundo para elas. E nós vivemos num mundo em que as instituições não se preocupam mais com isso, não assumem mais a responsabilidade de dizer às crianças por que elas estão aqui, para que elas estão aqui, e de levá-las digamos assim, ao seu fim na vida. Porque as próprias instituições não sabem por que existem. Os adultos que estão nas instituições estão representando papéis burocráticos que eles não sabem para que servem, né? Eles estão simplesmente representando seus papéis no grande teatro da vida. O homeschooling, então, surge como uma alternativa, porque o pai e a mãe, né? O homeschooling sempre existiu, na verdade, como modalidade de educação. Porque o pai e a mãe são as primeiras instâncias educativas da criança, isso é fato. Só que como nas sociedades normais, que não é o caso da nossa, né? O pai e a mãe, eles educam a criança até um certo ponto, eles ensinam a falar, eles ensinam às vezes a fazer conta, né? Catão, por exemplo, ensinou o filho a ler, porque achava que ler era uma coisa muito importante para deixar um escravo ensinar para o filho. Então ele não queria que o filho tivesse um débito desse tamanho com o escravo, então ele mesmo ensinou o filho a ler. Porém, a partir de um certo momento, a criança é entregue a um sujeito que sabe mais sobre o assunto, um sujeito que é mais perfeito, que é o sujeito que vai moldá-lo pedagogicamente. Então, por exemplo, Peleu entrega Aquiles a Fênix, né, que é o ancião, que é um sujeito que está mais apto a educar o Aquiles do que o próprio Peleu. Só que esse homem tem que ser mais completo do que o pai, né? E ele tem, portanto, que ter um instinto pedagógico mais desenvolvido do que o do próprio pai.
o nosso problema é que nós estamos entre a cruz e a espada, quer dizer, ou o pai se vira, e o pai pelo menos tem o coração no lugar, tem o instinto pedagógico no lugar, ou ele entrega o filho a um sujeito que não assume nenhuma responsabilidade sobre a vida do filho dele, e que está simplesmente cumprindo um papel. Ele vai seguir certas regras, né? E ele não está nem aí se essa criança, no fim das contas, vai achar algum sentido na vida, se essa criança vai se tornar uma pessoa melhor. Ele não está nem aí para isso. Ele não está assumindo essa responsabilidade, né? Nessas condições, o mais essencial, que é o amor, é a relação amorosa de professor para aluno, ela é mais fácil de ser encontrada no pai do que no professor, exceto em casos muito raros, né? E a outra questão, que é a completude da personalidade do professor, também não é facilmente encontrado no professor hoje, porque o professor hoje é um funcionário. Ele não é um ancião ou um sujeito que se tornou melhor do que a média das pessoas. Não, ele é um cara que foi especializado numa função que teoricamente é a função do professor. Ele não é o doutor, ele não é aquele que ensina a comunidade. O professor agora é um funcionário, é um cara que tem uma responsabilidade específica, entre outros, como tem o faxineiro, como tem o jornalista e tem o professor. Quer dizer, a função do professor foi completamente vilipendiada. E as pessoas que procuram essa função já não são as mesmas pessoas que procuravam antes também. Tem muita gente que tem vocação para professor e que está entrando em outras funções porque não se identifica com o que a gente chama de professor hoje em dia, né? Então, essa confusão dos diabos faz com que, no fim das contas, pareça melhor regredir àquela instância fundamental, que pelo menos tem o que é essencial, que é o amor e o desejo de melhorar, de permanecer na virtude, né, na justiça, que é uma coisa que o pai e a mãe certamente têm. A partir desse momento, eu acredito, pode ser que outras pessoas se desenvolvam, até mesmo alguns pais descubram uma vocação especificamente didática, né? E algumas pessoas movidas por esse exemplo comecem a perceber o que é ser professor, para que o professor serve. E os pais homeschoolers, além de tudo, além das vantagens essenciais, eles também são aqueles que são mais aptos a quererem entregar os filhos nas mãos de uma pessoa melhor. Enquanto numa escola, o diretor é mais apto a entregar as crianças nas mãos de alguém que tenha, por exemplo, um certificado determinado, que siga uma regra determinada que o Estado determinou, e assim por diante, né? Os pais não, os pais estão pensando no bem do filho. Então eles são mais aptos a escolher um professor que seja melhor para o filho. Então mesmo na hipótese de haver professores bons de novo, né, os pais são mais aptos a fazer essa escolha do que uma instituição que hoje está completamente confusa, com critérios de natureza arbitrária, vamos dizer assim, que não se lembra mais para que existe. E eu acredito que a partir disto é possível sim que as escolas voltem ao eixo original. Mas isso não vai acontecer do nada, e você não vai conseguir obrigar as escolas a fazer isso repentinamente. Então, quer dizer, elas precisam primeiro que surja um exemplo, um contra-exemplo. Elas precisam, na verdade, ser desafiadas. Eu acho que as escolas precisam ser desafiadas. Elas precisam ver que tem concorrência e que elas vão ter que fazer alguma coisa, que não vai dar para ficar nesse feijão com arroz, nessa burocracia, nessa palhaçada, nessa farsa que virou a educação moderna. E eu não estou falando só do Brasil. Eu estou falando do mundo inteiro. O Brasil é só um caso extremo. Eu não estou falando de Paulo Freire, certo? Eu estou falando da natureza da educação moderna, que está completamente deformada, né? Então, eu acho que, em suma, é isso. O homeschooling é o modo ideal de educar uma criança? Não. Ele é o modo normal até uma certa idade, né? Mas na falta de coisa melhor, né, o homeschooling pelo menos preserva as características essenciais da educação que dificilmente você encontraria em outro lugar, né, mesmo nas escolas ditas muito boas, né? Ao mesmo tempo, o homeschooling é uma arma para que as escolas passem a se preocuparem em voltar à sua função original, movidas pela concorrência do homeschooling. Eu acho que isso, por exemplo, nos Estados Unidos vem funcionando mais ou menos. Desde que o homeschooling voltou à ativa, desde que o homeschooling surgiu como uma força cultural, as escolas vêm fazendo um esforço para competir com o homeschooling. E eu acho que isso tem sido benéfico por lá. Eu não quero tomar mais tempo, eu acho que eu já devo ter passado 5 minutos, né? Desculpe. Então vou compensar aí o excesso que
uma exposição mais breve. Eu aqui do alto dos meus 21 anos falando sobre educação de criança é abusar da boa vontade. Então, quando eu estiver caminhando aqui, o Falcão brincou que eu queria falar do auto-homeschooling, né? E pensando... faria mais sentido. Mas, de fato, para quem não sabe, meu pai é professor de filosofia, por exemplo, e com certeza eu devo muito a ele ter tido contato com algumas coisas mais cedo. E, de fato, eu percebo que a diferença que existe entre um pai e um professor como educador. Meu pai nunca tentou promover homeschooling no sentido de oferecer uma instrução formal em séries e nada assim, mas sempre disponibilizou livros e me apontou caminhos para estudos conforme interesse que eu manifestava. E isso é o que não acontece normalmente com um professor que está simplesmente cumprindo uma grade curricular. Ele está ali cumprindo um papel, ele diz o que você tem que fazer para passar de ano e acabou. E pensando um pouco historicamente mesmo, que o Wilson estava falando ali sobre o Pedro Abelard, o surgimento da Universidade Medieval, no livro do Le Goff, do Simplify, da Idade Média, do Le Goff. E ele coloca justamente esse problema do surgimento do intelectual como um papel social. Então, já naquela época, já na Universidade Medieval, a gente tem a origem desse problema, que é destacar a persona intelectual da pessoa concreta, que parece ser, então, justamente a negação de uma educação propriamente liberal, um desenvolvimento da pessoa como um todo, que é algo que depois, historicamente, só vai se agravar, ainda mais quando passa a se conceber que é o fim da educação, que não se trata de educação, se trata de instrução. É uma questão de ordem pública, né? Então parece que nesse contexto histórico, realmente alguma participação dos pais na educação dos filhos é absolutamente necessária, mesmo que a pessoa vá para a escola, foi o meu caso, e não indo realmente. Parece ser uma alternativa viável ao nível que a coisa assume na maioria dos colégios. Também o Lacroix falou ali a figura de um tutor, por exemplo, já substitui em alguma medida isso, que é então, uma relação mais pessoal mesmo. Mas enfim, isso seria o que teria para bom. Bueno, eu tenho uma experiência assim pessoal, né, assim testemunho e tal, assim. Mas eu, enfim, como acho que todos vocês, né, fui à escola e tal. Meus filhos, por acaso, são muito pequenos, e a minha esposa é professora nessa escola da qual falava o Lacroix, e eles estão lá, né. Eu não teria, não me passaria pela cabeça pôr os meus filhos tão pequenos em uma escola e tal, se não fosse aquela escola enfim, onde eles estão, na verdade, com a mãe. Né? Então, pelo menos meia hora por dia, todos os dias, eles têm aula de inglês com ela, né? por menores que sejam, que é uma aula de inglês, é uma brincadeira em inglês, é um contato com uma outra língua. E onde se aproveita uma coisa que vende muito, porque a aula de inglês vende, se a pessoa vai procurar uma escola e ela vê que tem aula de inglês, vende muito, né? Mas para fazer uma coisa boa, né? Em termos do desenvolvimento daquelas crianças. A única diferença é que é feita em inglês. Mas enfim, fora os meus filhos, né? Falando de mim mesmo, assim, eu fui em todas as aulas, eu nunca matei aula, né? A minha vida toda. Mas eu nunca, assim, não é exagero, eu nunca prestei atenção em nenhuma dessas aulas. E eu nunca soube o que estava acontecendo. Eu sabia que a gente ia para aprender, me disseram assim, tu tens que ir à escola para aprender, então preste bastante atenção no professor. E eu algumas vezes tentei fazer isso, né?
E então né, com tudo isso eu quero chegar. Eu cheguei em casa, eu consegui concluir toda a escola, porque todas as noites, não era assim de vez em quando eu não entendia alguma coisa, meu pai me explicava. Meu pai sempre gostou muito de estudar e tal, terminou a faculdade, foi fazer outra, e ele lia enciclopédias, né? Então, como estava falando lá com o Ali antes, ele também era um grande leitor de enciclopédias na juventude. E para ele era, assim, muito melhor do que ir assistir novela junto com a minha mãe, era pegar ali um livro de matemática da 5ª série do ensino fundamental e estudar ali, né? Então, olha aqui só, né? Frações, pô, legal fazer aqui uns exercícios, né? Para ele era uma coisa muito divertida, ele tinha muita facilidade com qualquer coisa dessa, e para ele era divertido, então acabava que eu sentava ali, pai, eu tenho prova de matemática, e o que cai? Não sei, o que está no livro, deve ser aquilo ali, né? E ele sempre explicava, ia fazendo junto ali, nós dois íamos fazendo junto, né? Eu via o processo eu via uma pessoa que sabia fazer aquilo, e que não era o meu professor, e que não era ninguém, né? O meu pai era um militar, ele chegava em casa fardado, né? Todos os dias eu via que ele sabia fazer as coisas, eu via que quando eu perguntava o que é, não sei o que, a gente viu em geografia uma coisa lá chamada relevo, não sei o que e tal, né? Era isso que eu me lembrava e tal. E aí eu perguntava para ele, eu via que ele sabia o que era aquilo, né? Que aquilo ali fazia parte da vida adulta, que aquilo tinha uma utilidade, certo? Coisa que eu não encontrava na escola. Claro, todas essas reflexões eu fui fazer muito tempo depois, né? Mas eu via que aquilo ali podia, e que era importante, o meu pai, e o brilho do olhar dele, ao falar de qualquer assunto, né? De biologia, de química, enfim, ele lia enciclopédias, né? Então, ele tinha muito esse desejo de conhecer, e aquilo era usado, né? Então, se nós íamos fazer uma viagem para a praia, ele se esforçava achou uma concha diferente que ele não sabia qual era o nome, ele ia atrás e fazia sentido ir atrás do nome da concha. E a biologia fazia sentido. E saber que tipo de molúsculo era, acabava fazendo sentido, certo? Se nós tínhamos uma questão financeira na família para resolver, a matemática começava a fazer sentido e por aí fora. Eu senti, com esse homeschooling, enfim, eu cumpri 2 papéis. O primeiro é fazer com que meus pais não se incomodassem com a justiça, porque eu estava indo à escola, né? E no fim, o homeschooling foi o que eu realmente tive, né? E isso foi assim, mais ou menos até uns 15 anos de idade, quando eu vi que era possível aprender coisas sozinho, né? Com livros, perguntando para as pessoas que sabiam. Então, com 15 anos eu tinha alguns interesses que aí já fugiam do domínio do meu pai e da capacidade do meu pai de ter tempo para estudar, por mais que ele sempre me ouviu nos resultados das coisas que eu estudava. Se eu lia alguma coisa, eu ia e contava para ele. Aí eu comecei a estudar música, e que ele também tinha alguns rudimentos de música e tal, né? E fiquei muito feliz quando eu percebi que eu tinha ultrapassado aqueles conhecimentos dele de música, isso já na adolescência, né? Então, o que mais me impressiona, como Rafael disse, e como é a coisa assim, é a única forma que existe de ensinar uma criança, essa é a forma verdadeira e original, pois está na origem de toda a educação e tal. Não, eu não acho que seja isso. Mas existem, eu acredito, né, muitas crianças, como eu, muito piores, né? E que estão na escola e não sabem o que está acontecendo, não fazem a mínima ideia e não conseguem entender aquilo, né? Tem uma coisa que eu falo às vezes, que é depressão escolar. Eu acho que 90% das crianças que estão na escola sofrem disso. Que é isso. 90%? Não saber o que está fazendo ali. Não saber o que está fazendo, porque a escola tinha esses momentos, e aí tem a parte da socialização que o pessoal fala muito, né? E socializar era jogar bola, e aí pronto, né? Então não existe nada mesmo, porque nem jogar bola eu não conseguia, né? Então,
Ao contrário, né, a parte assim, meus grandes amigos da juventude eram do grupo escoteiro, totalmente, né? A minha semana se resumia em esperar com ansiedade chegar o sábado, porque eu ia acampar, porque eu ia ter atividade dos escoteiros, e lá era uma coisa muito variada, não tinha essa história de jogar bola, entende? Jogar bola é de gente que não tem disciplina na vida. Isso é aprendido, assim, ó, nos escoteiros, sei lá, podia jogar bola uma vez por ano, porque tem muito mais coisa para fazer da vida do que ficar totalmente desregrados e indisciplinados correndo no campo, né? Enfim, né? Mas ali tinha os meus amigos que eu me encontrava na casa deles, que frequentavam a minha casa, e assim conheci os pais, eles conheciam os meus pais, enfim, não tinha problema nenhum de sociabilidade. Eu não sei, se eu conseguir dizer 5 nomes dos meus colegas de escola, vai ser muito, né? Mas dos escoteiros eu me lembro de todos. E normalmente eu sei onde eles estão agora, por mais que não tenha contato, né? Eu sei o nome dos pais deles, sei a árvore genealógica dele, conheço os avós, não sei o que, conheço os seus problemas, suas aflições, suas alegrias, o número de filhos hoje que tem, né? Quantas vezes um se divorciou já. Então, essa parte da de socialização na escola, bom, então se reúnem em grupos para fazer o trabalho, né? Nossa, que atividade mais social, né? Aí tem o cara que faz o trabalho todo. Exato, normalmente eu apresentava, eu era o cara que apresentava o trabalho, né? Que não fazia nada, assim, mas eu apresentava muito bem, eu olhava ali, mais ou menos, falava aquelas palavras, juntava, construía frases que aquelas palavras estivessem encaixadas umas com as outras, e aí realmente, né, essa parte era sempre legal. Mas a questão é essa, né? Eu via em casa com meu pai nessa questão, né? E existia junto com a minha mãe existia uma consciência muito grande, assim, os dois. Por mais que a minha mãe muito pouco sentasse para estudar comigo, né, forçava assim a tarde toda ali que eu estudasse, não adiantava nada, eu tinha que esperar o meu pai chegar porque eu não tinha que estudar, né? Mas estava ali, né, com uma preocupação, e eu via a importância do estudo, que podia ser o chinelo da minha mãe, né, e aí o conhecimento ali, o interesse do meu pai. Eu acho que essas duas coisas são muito importantes, né? Tanto o chinelo, né, quanto o conhecimento, né? Porque aí a gente vê assim que a ignorância dói, né? De alguma forma ou de outra a gente acaba tendo que aprender isso aí, né? Então realmente, que é o único método, eu não sei, foi o que funcionou para mim. Mas tu foste à escola e tu não podes dizer se a escola, se tu não tivesses ido, seria a mesma coisa e tal. Tu teres a oportunidade de ir para a escola, né? E o que diziam já na adolescência, quando eu comecei a reclamar da escola, e, enfim, questionar, mas não por virtude, conhecimento ou qualquer coisa, né? Mas por rebeldia, aquela coisa assim, né? O pessoal dizia que eu teria saudades, né? E eu ainda tenho pesadelo, assim, que eu estou na escola. Mas é assim com todo mundo. Não, tem gente que tem saudade e a pessoa está certa, né? Tá certo, aquilo foi importante para ela, ela teve ali relações humanas, enfim, ela aprendeu alguma coisa, né? Aprendeu a disciplina de ter uma prova. Pô, eu tô nervoso porque eu tenho uma prova, não estudei, não fiz os termos. Eu nunca fiquei nervoso, né? Então, é para todo mundo, eu não sei, eu só sei que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes, e principalmente as crianças são muito diferentes. Quem tem mais de um filho sabe o quão diferente é uma criança da outra desde o momento que nasce. Um chora menos, um acorda de noite, outro não, né? Um sorri mais, outro menos, né? Um é mais, pode-se dizer, carinhoso, e outro é mais fechado na sua, né? Um gosta mais de colo e outro não. Desde o momento que nasce, as crianças são diferentes. Na escola, é obrigatório ser todo mundo igual, né? Eu acho que isso remete à palavra do Lacroix ali também, que não, tem que ser personalizado, porque as pessoas não são iguais. E qualquer tentativa de igualar as pessoas sempre vai ser por baixo. É pegar aquele que tem menos capacidade intelectual, menos capacidade física, enfim,
e fazer com que todos o acompanhem para que ele não se sinta só. Enquanto essa pessoa, às vezes, o problema dela não é menos capacidade intelectual, nem física, nem nada, é que ela está no lugar errado. E às vezes o cara que sabe muito, ele tinha que estar numa escola para gênios e não ali na escola comum. Existe escola para gênios? Eu não conheço. Né? Onde estão as escolas para gênios? Onde estão escolas onde a pessoa pode pular do 5º ano talvez para o 8º? Porque ela, em termos de conteúdo, matéria e currículo, ela já conseguiu passar. Né? Então, mais ou menos isso aí. Joel, quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos? Pessoal, então vamos tentar falar rapidão. Eu tenho o privilégio, meio dúbio, de ser professor da rede de ensino público do Estado, né? É uma grande experiência. Então, é assim, gente, como eu saí da... E o pior é que eu tenho um carinho muito grande com meus alunos, sabe? Meus monstrinhos. E o 6º a 8º. E eu tenho algumas coisas que vale a pena pontuar, que é... Você encontra um grande número de professores muito bem intencionados, mas completamente travados pelo sistema também. E o grande drama... Bom, qual é a grande dificuldade que eu saí e fui para a escola. Na escola, eu percebi que a maioria das escolas, e talvez especialmente as escolas públicas, elas têm alguns objetivos, certo? Primeiramente, ela é um meio de regulação do Estado, para saber como é que as coisas estão na sociedade. Não estou falando isso criticamente, estou falando isso simplesmente como algo... Ela serve como alarme. A criança não está indo na escola, por quê? Pode estar acontecendo algo de muito errado. Na maioria dos casos, quando a criança para de ir à escola, não é porque está fazendo homeschooling. É porque geralmente está acontecendo algum problema. Isso pontua uma dificuldade. Aí a criança que está indo à escola, às vezes tem uma dificuldade e também ajuda a ela a se aproximar de pessoas que podem ajudar ela. Dificuldades psicomotoras, psicossociais, criança é maluca, de tudo. Tá? Então ela precisa de alguém que ajude, a escola também faz esse intermeio. Né? Ainda tem a questão da possibilidade de ela socializar ou não. Eu não vejo essa socialização, o pessoal fala, porque as crianças se juntam em nichos, muitas vezes para se defenderem uma das outras. A verdade é essa. Por quê, gente? Eu socializo com gente que quer socializar. Para saber socializar, eu tenho que conhecer como pessoa humana. Às vezes eu converso e estou com alunos meus que não sabem de maneira plena que são humanos. Sim, gente, e o pior é que porque teus alunos são da rede pública? Não, porque a maioria das pessoas hoje não sabe direito que são gente. Eu vou ter gente com esse problema lá na escola pública que eu dou aula, eu vou ter com esse problema em Eton, onde estudou o Príncipe William e o Príncipe Harry, tem gente assim também lá. Que o cara não sabe que existe uma vida para além do natural por muitos sentidos, né, desses sentidos mais baixos. Então eu tenho esse problema também. Então, para me socializar de verdade, eu preciso desse conhecimento de mim e reconhecer isso no outro. E a maioria das crianças não tem isso, né? Então eu tenho essa dificuldade. E lá em 4º lugar, eu vou ter espaço para a formação intelectual. Vocês entendem a raiz, por que a coisa começa a dar errado, se o objetivo é a formação intelectual para inserir o sujeito na estrutura da realidade, já começa a dar errado nesse molde. E eu nem cheguei na ideologia. Tá? Ah, Rodrigo, como é que é o peso da ideologia na escola? Gente, o peso da ideologia, sinceramente, a fiscalização que existe hoje dentro da sala de aula, existe, claro que existe, mas nunca há nível de dizer assim, o professor quer. Vou dizer para vocês, eu dava aula de religião, tá? O que eu dava aula de religião? Começava. Argumentos para... argumentação para a existência de Deus segundo a razão. Problema da religião. A religião ou é algo da estrutura da realidade ou ela é uma inutilidade. Então a disciplina de religião teria sentido. A primeira coisa que eu trazia aos alunos do que justificaria de gastar aquele tempo estudando religião. Não dizia porque eles eram obrigados, não era questão de passar na prova e dizer que Deus existia, não era nada. Só dizer para eles por que não era um absurdo eu gastar o tempo, né, e o dinheiro dos pais dele, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte que trabalha e paga a conta. Por que eu estou gastando o dinheiro do pai dele ensinando um negócio que na verdade é passatempo? Então eu vou pegar uma coisa mais divertida e menos dolorosa que a religião vai ensinar. Então eu pegava e mostrava para ele por que era racional a gente se preocupar com o problema da religião, mostrava por que partia da razão a ideia da existência de Deus, e ia tratando, depois virtudes humanas,
onde se diz as virtudes teologais, mostrava um pouco de religião comparada, dava foco no cristianismo com o argumento de que era, né, a religião fundamental da nossa civilização. Tá? Nunca ninguém foi lá na escola dizer que eu não podia ensinar isso. Nunca ninguém disse que eu não podia ensinar isso para as crianças. Nunca ninguém disse que eu estava doutrinando eles com uma fé. Nunca. Qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho professores com uma mínima capacitação, muitas vezes, ou muitas vezes não estão atentos para pensar a disciplina com esse método mais qualificativo. Muitas vezes acaba sendo. Então aí, um período que deveria ser para refletir uma coisa muito séria, e a gente nunca doutrinei nenhum aluno meu numa religião específica, certo? Mas era o momento dele se indagar. Tá? Então beleza. Aí agora, mas aí entra aquilo que o Falcão falou. Por que hoje já mandou mais aulas de religião? Rodrigo, tu foi cerceado ideologicamente? Não. Saiu a minha colega que dava aula de história, eu tive que dar mais aulas, e agora estão os meus colegas tratando outras coisas. Alguns colegas estão dando aula com outros enfoques, outros colegas estão passando um textinho sobre a amizade, outros colegas estão passando um texto sobre, né? Colegas que são altamente qualificados nas suas disciplinas. Colegas que eu tenho uma admiração profunda, mas eles, e eu também não era para ter formação para dar aula de religião, por exemplo. Tem por acidente, para fazer uma coisa um pouquinho melhor. Mas são muito qualificados, são de matemática, são de outras coisas. O que é a preocupação fundamental que o meu diretor lá tem que lidar, que também é um homem muito bom, está tentando fazer o melhor que pode com o que dão para ele? Ele tem que pegar e, primeira coisa, preencher as lacunas da burocracia. E aí que tu não tem nenhum professor formado nem em teologia nem em ciência da religião. Tem um período de ensino religioso e alguém vai ter que dar. Então esse é o problema que a gente encontra na escola. Que as coisas que deveriam estar na frente não estão. E aí, eu digo isso porque eu acho que a coisa que eu mais posso acrescentar é em relação a isso. Porque aí sim que os pais têm que entrar na jogada e fatalmente fazer esse papel, serem os complementadores. E essa coisa do afeto, que o Falcão também falou, é fundamental. Gente, tem alunos meus que têm causa uma ternura incrível, muitas deles meninas. Como é que eu vou dar o carinho que eu queria dar para uma filha ou para a irmã, diante de todos os malucos que estão por aí e que fazem toda a sociedade com razão ter medo de um adulto que vai lá e abraça uma criança? Até com meus alunos meninos eu tenho que ter esse cuidado. Tu entendeu? Porque eu tenho uma série de pessoas que realmente são perigosas, muitas vezes, e que justificam esse medo da sociedade. Mas muitas vezes é que para minha aluna que acabou um namoro, para o meu aluno que está com drama em casa, ele não vai conseguir aprender aquele dia se ele não tomar um UPA do soro, tá? Que não vai conseguir parar de chorar, ele não vai conseguir parar, entendeu? E isso é o papel que é, esse que é o grande detalhe. A gente está numa sociedade, né, de exceção por causa do grande caos que a gente encontra, por causa de todas as coisas que eles falaram. E eu trago aqui um pouco a visão dessa realidade que está dentro do... Isso é assim ou não é? Gente, é de fato, mas não é porque as pessoas são malvadas, via de regra, não é porque os professores que estão nas redes, tanto pública como privada, são ruins, não é porque as pessoas querem, eu não vejo nenhuma grande preocupação ideológica em nenhum colega meu, apesar que eu sei que tem vários locais, vários professores que têm sim essa preocupação de doutrinação ideológica, mas eu não vejo entre os meus colegas, estou numa escola específica, eu não vejo essa preocupação. Mas acontece por osmose, né? É onde o cara foi criado, ele foi formado, é aquela mentalidade de standard ali já, né? Mas o problema é o que é? Eu tenho todo um sistema que acaba não permitindo que eu leve, através da lente intelectual, né, o desenvolvimento pleno do sujeito. E aí entra aquilo também que o Clístenes acabou de dizer, eu não tenho a capacidade de pegar um aluno, porque eu preciso cuidar do menino. Agora começou o esquema da inclusão, né? É uma inclusão, já era complicado com os vários níveis de desenvolvimento intelectual das pessoas. Agora pega a inclusão, eu tenho aluno com as mais diversas dificuldades e que vão ser passados porque não tem como, e eu não posso expulsar o cara porque ele tem aquele problema, eu também não posso educar ele como ele precisa. Então ele vai ter o mesmo diploma, né, que um menino super capaz, tendo gravíssimas dificuldades intelectuais, vai ser o mesmo diploma. Para a sociedade, aí é que entra o drama do diploma. Eu não sei qual é a qualidade daquele papel, entendeu? Por isso eu não tenho. Aí eu quero fazer uma classe avançada, certo? Então eu, não, muitas vezes é visto como uma coisa de falta de inclusão. Mas se o meu diretor quiser, ele também não vai conseguir, porque a grade de horários
O tempo que libera do que lá... Você tem do que é a dificuldade? Então, o dado é que a maioria dos professores é bem intencionada, a maioria dos diretores é bem intencionado. Diretor, gente, toma um rabo de foguete. Ele não recebe acréscimo de salário minimamente proporcional ao trabalho que ele usa. Certo? Esse pessoal faz das tripas coração. Mas o problema é que o sistema em si não tem como prever. Então, aí tu vê o cara que tem uma clara limitação intelectual. Esse cara não tem vocação intelectual nenhuma. Ele vai ser muito mais feliz aprendendo uma coisa material, mais mecânica, certo? E se dedicando, como tinha tantas vezes os cursos técnicos, que realmente ensinavam a profissão pro cara. Ele não pode ter vida intelectual? Claro que ele pode. Mas talvez não seja o melhor do momento dele, tem uma crueldade. O menino está cheio de outras dificuldades, eu enchendo ele de teoria e coisas abstratas, e ele ainda não pegou as coisas mais fundamentais da realidade. Né? Então, onde é que entra o homeschooling? É uma coisa necessária por um motivo simples. Você é o primeiro educador do seu filho. O seu filho não pode ficar... Então, você tem necessidades que a escola não está dando conta, né? Você vai ter que entrar na jogada. Ou pedir ajuda de alguém que possa entrar e dar conta disso. Certo? Porque tem coisas que eu... E também tem mais uma coisa, né? Tem coisas que eu não tenho como aprender na escola, em absoluto. Isso é de lei. Então, não adianta a gente pensar que tem coisas que a gente pode delegar, porque tem coisas que não. Isso também parte de um estudo mais aprofundado, que a gente não vai tratar aqui hoje, né? Então, um estudo mais aprofundado para poder entender o que essas coisas fundamentais que eu não tenho como delegar. Né? Mas o homeschooling, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que tem que ser levada em consideração como uma possibilidade em algum turno, ou às vezes em tempo integral, dependendo de quais são as circunstâncias. Porque, para pensar assim, pessoal, se eu concluo, foi muito mais de 10 minutos. Mas, a minha referência de pensamento é o que a gente chama de conservadorismo. E o conservadorismo é a gente colocar os meios que nós temos para manter os valores perenes. O problema não é os meios, o problema são os valores. Então, se a gente precisa se usar do homeschooling para criar uma geração que saiba o que é o dia e o que é a noite, nós usaremos o homeschooling. Né? Se a gente vai se usar da escola, vamos usar da escola. Mas ninguém aqui nem está defendendo nem a escola nem o homeschooling, está defendendo os valores perenes que vão fazer nossos filhos felizes, que é o que a gente quer para eles, é a felicidade. Então também não entra no rabo de... E isso a gente tem que escopar de todas as discussões que vão para essa linha, como se fosse um partido. Homeschooling contra a escola. Não existe isso, gente. E quem está levando a conversa para esse nível não está entendendo nada do que se trata, nem uma coisa nem outra. Né? Mas dizer isso, realmente a circunstância é muito complicada. Eu tenho esperança do Falcon, que a partir do homeschooling e a partir da qualidade das pessoas que a gente está criando, a gente vai criar um grupo de pessoas que valorizam o conhecimento. Valorizando o conhecimento, elas vão criar currículos e meios educacionais muito mais racionais, e aí a gente vai ter essa valorização da educação em todos os níveis, desde do qualificativo ali, do currículo qualificado, que exige o aluno na medida certa, nem mais nem menos, que dá ao professor a possibilidade de ganhar realmente um salário, que ele não... Porque, cara, para pensar, como é que o cara vai optar por ser professor hoje em dia? Como que ele faz isso? Vai ter que ser um herói, com os meios que dão para ele. A gente está criando uma conjuntura onde um dia quem está investindo no magistério, muitas vezes só dois tipos de pessoa, louco e santo. Agora você para pensar com o que a maioria deve ser. O que é mais fácil de achar, louco ou santo? Né? E não pode ser uma sociedade normal. Pessoas normais têm que ter a possibilidade de atenderem essa vocação de ensino e docência, né? Que também é uma outra conjuntura. Mas não adianta você pegar uma sociedade onde as pessoas não leem, onde as pessoas não acham um valor real na educação e na cultura, e achar que a sociedade vai produzir políticos e pessoas que pensam a educação de maneira qualitativa. É loucura, gente. É loucura. A educação não é importante no Brasil. Não no duro. Entendeu? Quem é que deixa de comprar alguma coisa para comprar um livro? Quem é que deixa de investir numa coisa mais supérflua para investir num curso? Não adianta, os políticos não veem de espaço, e as pessoas que fazem currículos também não veem de espaço. Tá? Uma hora eu sobre o homeschooling, a minha mãe fez uma grande coisa por eu gostar de livros, porque ela deixava eu destruir os livros da casa. Então ela deixou eu mexer em todos eles quando eu era criança. E isso criou uma imagem muito forte dentro de mim, e ela sempre me explicou as coisas de uma maneira muito bacana. E o meu pai, que tem muito pouco desse elan intelectual, fez uma coisa por mim que gravou na minha memória para sempre. E, gente, foi muito pouquinho. Imagina o que vocês podem fazer se dedicando por isso. Eu tinha um livro que era As Grandes Maravilhas do Mundo.
Hoje vocês compram por R$5 esse livro no estante virtual. E entre as imagens, assim, tanto maravilhas naturais como, né, artificiais. E aí tinha um que era o Vaticano. Aí tinha, né, São Pedro de Roma, o maior templo de Deus. Eu nunca me esqueço o pai apontando para ele, dizendo, meu filho, é aqui que mora o Papa. E depois ele pegou e passando o livro, tinha o Vesúvio, assim, a cratera do Vesúvio. E aí aquele título ele deu para mim, Vesúvio, Monte Fatal sobre Nápoles. Meu Deus, existe um Vesúvio e ele é o Monte Fatal sobre Nápoles. O poder disso na imaginação, né? Cara, esse nada que meu pai e minha mãe fizeram nesse sentido mais material de relação, já criou em mim uma outra coisa. Então, pessoal, vale muito a pena. Alguém tem algum comentário aí? Bastante breve aí, que já passando. Daqui a pouco o próprio Antel vai nos expulsar e a gente pode... Tempo, né? Então pode, por favor. Eu queria que alguém, se puder falar sobre a possibilidade da educação liberal num contexto em que a educação é obrigatória e que existem parâmetros curriculares do MEC. Bem, eu acho que com toda essa questão, assim, vem muito a pergunta do que fazer, né? E às vezes realmente não há condições materiais, enfim, ou outras condições, né? Mesmo com o maior esforço do mundo, é impossível dispor alguém, ou um dos pais ficar em casa, ou contratar alguém para ficar em casa. Então o homeschooling eu descarto, pelo menos para os próximos anos, e toda essa coisa, né? Eu acho que não pode ser um pensamento, mesmo de pessoas que têm filhos pequenos, agora estão necessitando isso para ontem, que vão segunda-feira chegar em casa e, bom, eu quero fazer alguma coisa, né? A questão é que o tempo todo que a criança ou que qualquer pessoa passa em um banco escolar, pode até ser do ensino superior, pode ser da pós-graduação, né? Ele é muito melhor aproveitado se ela estiver em outra situação. Pode até ser um banco escolar, mas quem sabe só a pessoa e o professor, ou só 2, 3 pessoas, ou melhor, os colegas que se reúnem para estudar, né? Existe o MEC, deixa ele, porque, olha, é muito pouco que se pode fazer no momento agora. A gente pode fazer um complô político para eleger um presidente daqui a 30 anos que vai abolir o MEC, certo? Mas isso vai ser daqui a 30 anos, e as crianças de hoje vão já estar adultos, já vão ter passado por tudo isso, né? Não dá para descumprir a lei? Bom, se é uma lei imoral ou amoral, tanto faz, né? Tanto faz, qual é a obrigação de se cumprir essa lei, né? Eu estou prejudicando alguém pelo descumprimento dessa lei, né? Quando é as leis do MEC, nenhuma tem esse caso, né? Nenhuma chega a ser moral ou, enfim, né? E o que acho que o que é uma convocação, assim, é que há de se fazer alguma coisa, e a primeira coisa e o jeito mais fácil de fazer isso é sempre se juntando com outras pessoas que também queiram fazer, talvez não a mesma coisa, mas algo parecido, certo? Então, assim, quando nós temos pessoas que têm, nós queremos jogar canastra, a gente precisa de mais de uma pessoa, e as duas têm que conhecer minimamente as regras do jogo, por mais que uma quer para se divertir, outra quer porque exercita o cérebro e não sei o quê. Então, os meios, as finalidades até são diferentes e aqueles meios são os mesmos. O que eu vejo, assim, é muita reclamação, né? É muita choradeira, né? Principalmente em Facebook, assim, muita choradeira de, meu Deus, o MEC, olha só o novo plano de educação, vamos estudar, vamos saber que é algo terrível, né? Plano Nacional da Educação, não sei o quê. Se algum dia alguém lê, ou se já leram as leis e diretrizes e bases da educação, aquilo ali não é a questão... Primeiro que é difícil de entender o que está escrito ali, que é num português que a cada novo verbete tem uma vírgula, né? É escrito de um jeito assim que tu... E aí... pode ser, né? Então, bom, vamos deixar isso para lá. O que a gente quer fazer com os nossos filhos, né?
o meu filho ele não sabe nada de música, ele canta, olha, parabéns a você, e pô, eu tô vendo que ele tá precisando, nem parabéns a você ele consegue cantar, ele tá precisando de música. Olha, isso aqui é uma coisa bem pontual. Eu quero que meu filho aprenda a cantar o parabéns a você, pelo menos com a melodia certa e a afinação. O que eu posso fazer? Eu canto pior que ele. O que eu posso fazer? Eu posso convidar alguém que saiba fazer isso e me juntar a ela. Olha só, tu não pode vir aqui em casa, ou eu vou aí e tal, a gente não pode marcar algum jeito para que tu ensines o meu filho a cantar o parabéns a você. Claro que esse exemplo é muito simples, né? Mas existem tantas outras coisas que podem ser feitas para ontem. Mas eu estudei e não entendi nada. Mas há alguém que estudou e entendeu, certo? E há muitas coisas que nós estudamos e entendemos e que os filhos dos outros vão precisar da nossa ajuda. E, seguindo o padre Ivan Illich, que o princípio dele da educação dizia assim, olha, a educação acontece quando uma pessoa quer aprender alguma coisa e existe outra que pode e quer ensinar. Pronto. Mas tem o MEC, e o MEC, não, né? Me preocupa também, né? Me preocupa porque nós temos aí pretensões empresariais no sentido da educação, e quando a gente vê, está tudo atrelado ali e amarrado de um jeito que tu não consegue fazer absolutamente nada, né? Nada de verdadeira educação. Vai legal mesmo. Hã? Vai legal. Pois é, né? Então, a gente tem a ciência de dar a volta. Vamos aproveitar. No microfone aqui, tá? Mas a questão é a seguinte, né? Eu tenho uma pessoa que quer aprender, eu tenho outro que quer ensinar. Basta. No fundo, basta. Pode existir o MEC, pode existir não sei o que e tal. Mas eu tenho que levar os meus filhos todos os dias para a escola. Bom, paciência, né? Paciência, se não há outro jeito, certo? Mas é por isso, tu vê o meu filho, ele é desafinado, não aprendeu a cantar o parabéns a você porque ele teve que ir para a escola. Não, isso nunca vai ser desculpa, certo? Porque com certeza na escola, pelo menos o parabéns a você, ele não vai desaprender se tu ensinar de bem ou se alguém ensinar, né? Então a influência dos pais sempre é maior do que essa da escola, se os pais se fizerem influenciar, né? O negócio é o seguinte, ele vai na escola, aprende lá com os amigos dele. Olha, isso aí é uma desculpa esfarrapada, né? Talvez ele venha com uma palavra, um palavrão novo para casa, venha com, né, certas manias ali e tal. E eu disse, bom, aí cabe a mim fazer, eu tenho duas alternativas, né? Ou eu deixo isso aí acontecendo, ou faço alguma outra coisa, né? Toda ação tem uma reação, então alguma coisa tem que acontecer. Então, isso tudo eu estou dizendo porque eu vejo para mim, assim, eu me preocupo muito com o MEC, já me preocupei muito mais, né, assim, de desespero. Olha, não adianta, esse negócio de educação não tem o que fazer. Eu vou aqui botar um negócio de vender churrasquinho, né, isso aqui já sai ganhando 4 mil no primeiro mês e vamos embora, entende? Esquece esse negócio de educação porque no Brasil não dá. Ou melhor, eu vou sair, vou para outro lugar, vou para outro país e tal, porque não vai dar para fazer nada aqui no Brasil em termos de educação, né? Mas aí eu vejo que quando a gente vê que quer aprender alguma coisa e tem outra pessoa querendo ensinar, e a gente vai atrás, eu digo, bom, mas eu estou resolvendo o problema. Estou resolvendo o problema. E o MEC, não sei o que, bom. Uma banana pro MEC. Banana pro MEC. Não tem muito o que fazer. Seria melhor se não existisse, ou se eles dessem mais liberdade religiosa. Sim, tudo bem, né? Eles não dão liberdade para ter uma escola confessional, por exemplo, enche o saco né, cortam de tudo quanto é lado, é difícil. Olha, lá tem países em que até as escolas católicas são gratuitas, porque o Estado é que financia as escolas, né, Canadá, sei lá o que e tal, né, na própria Europa tem muito isso aí. Eu digo, não adianta nada, a escola diz no nome católica, né, quando o que importa às vezes é ter um pai católico, é ter um professor católico, muito mais do que a escola se chamar católica, ou seja lá o que for, né, ser adventista, presbiteriana, metodista, luterana, né, porque escolas não podem ser católicas, as pessoas podem, né, as pessoas podem, o professor pode. Acho que é isso aí.